Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Esses dias a gente deu uma paralisada aqui nas gravações aqui no canal, mas estamos novamente de volta, tá? Isso porque algumas ocupações, né? Na universidade que eu trabalho, com a volta, a gente volta, né, depois das férias, e aí a gente tem a semana pedagógica, uma semana preparatória, né, pra gente, antes de a gente assumir a sala de aula. Então, foi um pouco por esse motivo, tá? Eu vou tentar aqui só um minutinho, compartilhar uma tela, né? Na realidade, eu não vou compartilhar a tela porque eu estou gravando, né, no webcam, então não tem como compartilhar a tela. Eu apenas vou então apresentar aqui para vocês, tá? Eu pretendo passar aqui duas notícias aqui para vocês. Uma que diz respeito à CPI, né, do MST. Vocês sabem muito bem que em si a CPI do MST é um verdadeiro absurdo, a gente sabe muito bem disso, né? É uma CPI que foi criada de modo especial pelos donos do agronegócio, né? Por deputados que defendem de modo especial assim, o agronegócio, grandes fazendeiros, grandes latifúndios aqui no nosso país. Enfim, a gente sabe também que tem a ver com esse grupo, né, do veneno, que a gente considera que é o grupo do veneno, né, que defendem o uso do agrotóxico e assim por diante, tá? Pois muito bem. Bom, a primeira notícia, então, que diz respeito à CPI do MST é assim. Hoje, por exemplo, hoje, dia 3 de agosto, né, quarta-feira, foi convocado para poder, né, expor, né, para poder responder lá na CPI, foi o José Rainha, né, que muitos de vocês sabem muito bem que o José Rainha é essa pessoa, esse grande militante, né, esse grande guerreiro, né, pela causa, né, de modo especial assim, pela causa do sem terra, né, e já é muito bem conhecido, né, no movimento do sem terra. E eu não ando assim assistindo, né? Às vezes a gente não tem nem saco para poder ficar acompanhando essas CPIs, para ficar ouvindo esses bolsonaristas, esses golpistas, né? Esse povo que tem muita culpa no cartório, e aí você ficar ali ouvindo, tem que ter muita paciência, né? Hoje eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho, né? Escutar, assistir um pouquinho, né? Estava ocupado com outras coisas. E, rapaz do céu, a gente vê assim a ignorância desse povo, esses deputados, principalmente bolsonaristas, é, fica lá em cima com perguntas que, do nosso ponto de vista, né? Eu acho que até quem, inclusive, é aí do movimento, em alguns momentos, no meio dessa barbaridade, dessa coisa absurda, pode até achar graça dos caras, né? Porque os caras não sabem nem o beabá, para falar a verdade. Eles não sabem nem o beabá, parece que você tem que ensinar tudo para eles, sabe? Alguns conceitos eles não sabem, fica em cima fazendo umas perguntas das mais idiotas que você possa imaginar, né? É, uma coisa assim que eu tive observando até sobre solidariedade, os caras não sabem o que que é isso, eles não sabem o que é solidariedade, né? Ficou lá na hora que o José Rainha explicava, falava sobre a solidariedade, que isso acontece muito, né?
no MST, a gente sabe muito bem disso. Eu sou um tipo de pessoa, por exemplo, que eu sou muito solidário, né? O que precisa, às vezes, quando precisa de ajuda, a gente contribui, a gente dá uma contribuição, né? Agora mesmo nós temos aqui um grupo aqui, né, que são os chamados assentados, não, os assentados é os que acampado, não assentado, né? Um grupo de acampados que está precisando de água, precisando de, sabe, furar uma cisterna, essa coisa toda. Então eles precisam de ajuda das pessoas. As pessoas vão, contribuem, ajuda, quem pode, ajuda. Às vezes aparece até um político, ajuda. Mas esses caras não sabem o que é isso, não. Eles acham que esse tipo de coisa assim, você tá. É como se você estivesse cometendo algum crime. A solidariedade virou crime. É uma coisa impressionante. A solidariedade virou crime. Você não pode mais ser solidário. Você não pode ser solidário com pessoas necessitadas e assim por diante. Daqui a pouco eles vão querer criminalizar também igrejas, criminalizar, né? Muita gente que a gente sabe assim que tem esse, né? Esse papel de ser solidário, né? Então, os caras, é um absurdo que a gente nem imagina, né? Nem imagina assim, o absurdo deles. Aí ficava lá batendo em cima do José Rainha, até com relação a, tipo assim, o pessoal do MST, no que eles acreditam, né? Teóricos que eles acreditam. Aí um deles lá disse que foi num desses assentamentos, disse que tinha lá figura de Marx, figura de Lenin, né? E ele ficou abismado com aquilo, né? Ele ficou abismado com esse tipo de coisa. Aí foi que o José Rainha até respondeu, falou, se o Bolsonaro não tem o Ustra, por exemplo, que ele admira, isso é uma coisa que faz parte da democracia. Nós temos os nossos admiradores, né? E eles achavam que eles iam, por exemplo, num assentamento, o que eles iam encontrar? Eles achavam que eles iam encontrar lá a foto do Bolsonaro no assentamento? Ah, bem, é uma babaquice, cara, que não tem nada. Aí na mesma, né, na CPI, né, a notícia que correu é que o presidente da CPI, né, que ele oferece um hambúrguer para a deputada Sâmia Bonfim, né? Após sugerir que Sâmia Bonfim comesse um hambúrguer e tomasse um calmante, o deputado Coronel Zucco, um deputado coronel, foi acusado pelas outras deputadas de machismo e gordofobia. Não é por menos, né? Não é por menos, né? O deputado, então, né? Que ele é o que preside ali a CPI, né? Durante a sessão, a deputada Sâmia, né? Queria, ele oferecendo, né? Um hambúrguer, um calmante. Isso foi assim bem no momento em que o José Rainha estava lá, né, expondo, né? Após Rainha, né, o José Rainha afirmar ter relações fraternas com a deputada, ao ser indagado pelo relator da CPI, deputado Ricardo Salles, Sâmia pediu o uso da palavra com o microfone desligado, fora do seu momento de fala, sendo questionado pelo presidente da CPI do MST. Zucco foi acusado pelas outras deputadas de machismo e gordofobia. As deputadas Talíria, do PSOL, Fernanda Melchiona, afirmaram que não iriam se intimidar pelas falas, né? Então, é bom saber, né, que a deputada Sâmia, ela está entrando na justiça contra essa atitude, né, do presidente da CPI, tá? Mas só faltava essa, né? Só faltava essa. É uma CPI que você não... assim, que falar que não vê sentido, né? Tem sentido para eles, no sentido de criminalizar o MST, que é o maior movimento, né, de esquerda, o maior movimento
do Brasil, mais organizado que existe do Brasil é o Movimento Sem Terra. Aí eles querem fazer isso porque eles sabem disso, né? Eles sabem que é um movimento forte, né? Então, como eles querem acabar com a esquerda, é por isso que eles se utilizam disso. Ao mesmo tempo, né, sabemos aqui de uma outra notícia, né, no Amazonas, que foi preso, né, um grileiro que desmatou mais de 6.500 hectares para gado. Né? A Polícia Federal realiza a operação retomada, né, hoje, tá? Foi realizada essa operação contra um dos maiores grileiros da Amazônia, de acordo com a corporação. A operação busca investigar um esquema de invasão de terras da União e desmatamento para a criação de gado na floresta amazônica. Né? Tá? O suspeito de grilagem foi preso em flagrante por ter sido encontrado com armamento ilegal e ouro em estado bruto. Ó, ouro em estado bruto. Tá? Desculpa aí, pessoal. O inquérito policial identificou que o alvo da operação teria se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Olha só, terras da União. Além disso, foi constatado o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o que equivale a 4 ilhas de Fernando de Noronha. Acha pouco, meu filho? A justiça então determinou o bloqueio de 116 milhões pela justiça, mínimo estimado dos recursos florestais extraídos e de recuperação da área atingida, e o sequestro de veículos de 16 fazendas e imóveis e da indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado. Então, enquanto esse povo da CPI fica lá, né, batendo no pessoal do MST, aí você tem esses absurdos, eles não estão preocupados com esse tipo de coisa aqui não, né? Porque esses aqui são os amiguinhos deles, né? Esses aqui são os amiguinhos dele, né? Pessoal, era um pouco isso que eu tinha de trazer aqui para vocês, tá? Um grande abraço, continuem firmes no canal, tá? Firmes no canal, dando seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá? E amanhã a gente tendo um tempinho, a gente volta aqui novamente, tá? Esses dias está bastante corrido, né? Um abraço e até a próxima.